Então vamos fazer a leitura apenas do versículo 19 até o 25. Capítulo 26, versos 19, ou melhor, 17 em diante. Eu leio os ímpares, vocês leiam os pares, tá bom? Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou naquele lugar. 18, a igreja. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. 20. E os pastores de Gerar confiaram aos pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel, porque compreenderam com ele. Aleluia. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome dele de Sitna. 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e é crescer a Deus nesta terra. Todos esses nomes, podem tomar assento, todos esses nomes, Ezeque, Sitna, Reobote, Berseba, todos eles são nomes hebraicos e foram nomes dados aos poços abertos. Cada um deles foi aberto enfrentando algum tipo de dificuldade, não é? E Deus explica, o próprio texto tem a explicação do porquê do nome. Ezeque, porque contenderam com ele. Então, em hebraico, é fácil, é o poço da contenda, ok? Sitna, por quê? Por isso chamou Sitna, porque também lutaram com ele. Ou seja, Sitna em hebraico significa poço da briga, ok? Sem problema. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram mais com eles. Por isso chamou seu nome Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ou seja, o poço do crescimento, Reobote em hebraico, o poço do alargamento, não é? Depois subiu dali para Berseba, versículo 25, e edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram também em Berseba um poço. Amém? Há um significado maravilhoso que nós vamos comentar sobre isso. Tudo isso aqui está em torno do tema que nós vamos fechar o estudo, né? Estávamos tratando do Deus de Betel, do Deus do tempo, Deus da mudança e Deus das coisas que não se conseguem no campo da possibilidade humana, né? Deus do improvável, ou Deus das improbabilidades. Aleluia. Apenas recapitulando partezinha do encontro passado, onde nós iniciamos a falar do Deus da improbabilidade, vocês lembram que o início da explicação do Deus da improbabilidade decorreu do fato de Deus se defrontar com Abrão, não é? E ali ele prometer a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Ele mudou o nome Abrão para Abraão, que significa em hebraico pai de muitas nações. E como Deus o faria pai de muitas nações diante de uma realidade incontornável, ou só contornável por meio do Deus do impossível, do milagre, que era o ventre fechado de Sara, né? Ou Sarai.
ela tinha o ventre fechado. Esse é o primeiro e grande exemplo na Bíblia com relação aos patriarcas, que busca revelar para a igreja, para nós, essa qualidade de Deus, essa característica de Deus de ser o Deus das improbabilidades, das coisas não possíveis no mundo natural. Tudo que você tiver precisando e estiver fora do mundo natural, lembre-se, o teu Pai, o teu Criador é o Deus das impossibilidades. Ele é o Deus da improbabilidade, ou das improbabilidades. E assim eu disse para vocês que Deus sempre que Ele pretende mudar alguma coisa na história do homem, Ele luta a partir, Ele faz a partir, Ele cuida da improbabilidade a partir de um útero estéril. E dei os exemplos na aula passada para vocês, ou no culto passado, culto de Santa Ceia, demos um estudo dentro do culto, onde eu disse para vocês que começou com Sara, depois pulou para Rebeca, não é? Deus precisou continuar com a promessa de fazer dos patriarcas semente de grandes nações, ou de uma grande nação. E a grande dificuldade é porque, além de Sara, Rebeca, esposa de Isaac, também era estéril. E Deus teve que se manifestar como Deus das improbabilidades, né? Isaac foi obrigado a crer, e ele creu. A Bíblia diz que ele orou incessantemente ao Senhor pela cura da sua esposa, pela cura da esterilidade dela. E se ele orou, ele cria que Deus era o Deus das improbabilidades. Ele já tinha visto esse milagre em Sara, né, sua mãe. Então ele tomou para si aquele exemplo e falou: se Deus fez com Sara por amor a Abraão e a Sara, Deus vai fazer com minha esposa também, vai curá-la, vai destruir a esterilidade do útero, e eu serei abençoado por um filho. E tudo que ele pediu, se você ler no texto sagrado a que se refere a essa história, vai dizer que ele pediu um filho, e Deus deu 2 nações de filhos para ele. Deus, através do nascimento de Esaú e de Isaac, Deus construiu ali 2 grandes nações que povoariam a terra, não é? E Deus sempre faz assim, porque Isaac estava na descendência da semente do Messias, né? A semente do Messias vinha pela via de Abraão, pela via de Isaac, pela via de Jacó, e aí vai seguindo até chegarmos em Cristo Jesus. E todas as vezes que Deus queria também mudar a história do próprio Israel, como aconteceu no caso de Sansão, Deus visitou a esposa, a mãe de Sansão, não é? Sansão não existia ainda. A mãe, ela é conhecida na Bíblia como a mulher de Manoá, da tribo de Dan. Então Deus a visitou, curou a esterilidade dela e nasceu o libertador de Israel. E assim foi prosseguindo a história paulatinamente em direção ao Messias. Antes da vinda do Messias, Deus também tinha o propósito, e isso eu não falei na Santa Ceia, vou iniciar agora essa fala, vou citar agora essa fala. Deus tinha o propósito de bradar a partir do deserto, não é? E Deus levantou João Batista para isso. E esse era o propósito de Deus, de levantar João Batista. Mas qual era o obstáculo intransponível, não para Deus, mas para os homens? A mãe de João Batista, Isabel, esposa de Zacarias, também era estéril, né? E Deus
E aí você está vendo que Deus, todas as vezes que Ele quer fazer uma manifestação, geralmente mudando o curso ou direcionando a história da humanidade, Ele sempre vai, sempre, salvo uma exceção, Ele vai curar a esterilidade do útero da mãe de alguém, e esse útero vai gerar um menino, não vai gerar uma menina. Eu disse isso para vocês aqui, não é? Então, do útero de Isabel foi gerado João Batista, não é? E Deus se revelou mais uma vez, já à beira do Messias, Ele se revela como Deus das improbabilidades. E a grande questão é, será que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, né, pelo ventre da Virgem Maria, será que quando o Espírito Santo de Deus pegou a segunda pessoa da Trindade, transformou num óvulo dentro do útero de Maria, não é? E aquele óvulo foi concebido não pelo espermatozoide do pai, não é? Do marido de Maria, que não era nem casado ainda, né? Como é que ele foi concebido? Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. O anjo Gabriel apareceu para Maria e revelou para ela: não se preocupe com a tua gravidez, né? Que vai acontecer. Ela, mas como vai acontecer se eu não conheço homem? Não precisa conhecer homem. Você será coberta pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai gerar em você aquele que será chamado Emanuel. O que é Emanuel no hebraico? Deus conosco, não é? Então nunca negue a deidade de Jesus Cristo, ok? Nunca negue a deidade de Jesus Cristo. Às vezes a gente tem que ser duro com algumas pessoas que se transferem de outras igrejas para cá, porque elas vêm com a mente turbada pelos testemunhos de Jeová, pelos mormons e por outras igrejas que negam a deidade de Jesus Cristo, negam também a deidade do Espírito Santo. É uma bagunça medonha e reduz a glória de Jesus a um quase acidente cósmico, né? Então, cuidado, muito cuidado com isso, seja completamente intransigente, ok? Creia na Trindade. Não é difícil crer. Você tem a água em estado líquido, em estado gasoso, como nuvem, e tem ela em estado sólido. Tudo é água, ok? Tem dificuldade de compreender? A nuvem está cheia d'água, não é? Ela é estado gasoso. Não é? O gelo lá na Antártida, no Ártico, lá na Groenlândia, que o Trump está querendo para ele, né? Ali o gelo é água, estado sólido, não é? Estado gasoso. Deus fez isso na natureza para que você pudesse entender, compreender e aceitar a Trindade. Nós não servimos a três deuses. É um único Deus. É Deus unissubsistente em três pessoas. Repete comigo. Deus unissubsistente, ele subsiste através de uma unidade em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, quando Deus quis promover o nascimento de Jesus Cristo, Deus não usou, aí vem a exceção, Deus não usou um útero estéril. Ele usou o útero de Maria, ok? Para que Jesus Cristo nascesse, não é? Então, é fundamental que você medite nessa passagem lá em Mateus, nos Evangelhos, sobre o nascimento de Jesus. Olhe para o nascimento de João Batista, olhe para o nascimento de Sansão, para o nascimento de filho de Ana, Samuel,
né? A mesma coisa, olhe para o nascimento de Jacó e Esaú, também precisou do Deus das improbabilidades. Olhe para o nascimento do próprio Isaac, precisou do Deus da improbabilidade, e é necessário que você glorifique a Deus por essas coisas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Acrescentando ao estudo, completando o estudo, nós abrimos e lemos o capítulo 26 de Gênesis. Capítulo 26, ele mais uma vez, ele vem te dar um outro ângulo. A palavra de Deus é como um brilhante. Não é um diamante, ela é um brilhante. Ou seja, é um diamante lapidado por Deus. Ou seja, o diamante, o brilhante, ele tem muitas faces. Muitas faces. Então, tudo que você estudar na Bíblia, procure se há outras faces, outras explicações, outras provas, outros contornos. Não se satisfaça sempre com um exemplo. Não procure se há outros exemplos. Esse tema ele é tão importante para todos nós que eu me obriguei a entrar no capítulo 26 e trazê-lo para você. Por quê? Porque completa todo o raciocínio, elevando esse raciocínio, essa revelação a um nível de uma profundidade muito linda, que só Deus pode construir. No capítulo 26, você tem um fato histórico e verdadeiro sobre a vida de Isaac. O fato é que Abraão orientou Isaac a Isaac sair da terra onde Abraão estava, onde a mãe de Isaac estava, ok? E ele foi para a terra de Gerar. Por quê? Por causa da fome. Ou seja, Deus agora vai mostrar a qualidade dele de Deus dos improváveis, Deus da improbabilidade, levando Isaac a ter a experiência com esse Deus. Isso mostra que se Deus levou Isaac a conhecê-lo de forma mais profunda, como Deus da improbabilidade, nós não podemos abrir mão desse estudo. Nós não podemos abrir mão dessa compreensão. Porque se foi condição sine qua non, ou seja, totalmente essencial para a vida de Isaac, e Deus viu essa condição, e ele obrigou Isaac a passar por tudo aquilo que nós vamos ver que ele passou, para aprender ainda num nível de maior profundidade, que o Deus que ele servia, o Deus do seu pai e de sua mãe, era o Deus das improbabilidades. Então, por isso, Deus usa os lábios de Abraão, que diz: meu filho, sai dessa terra. Mas Deus não quer que tu vá para o Egito. Egito é símbolo do mundo, né? Foi por uma terra horrorosa também, dos filisteus, cujo rei Abimeleque era um rei problemático, ímpio até certo ponto. A terra dos filisteus sempre foi uma terra inimiga do povo de Deus, dali para frente. E a gente já vê essa inimizade, ela começando aqui nesse texto, né? Inveja, ciúme. Por quê? Por causa da prosperidade da descendência de Abraão, né? Então, quando eles chegaram em Gerar, que era a terra dos filisteus, havia muita fome, havia muita necessidade. O povo filisteu estava sofrendo muito. E eles precisavam semear ali, espalhar semente na terra. Mas como espalhar semente na terra se há fome na terra, se não há produção? Eles tinham sementes nas mãos deles, mas eles não tinham água. E a terra era árida, a terra era seca. Então foi necessário eles cavarem poços. Eles cavaram, não é? Cavaram, e Deus foi
abençoando e prosperando os poços dele. Daí nasceu o ódio dos filisteus, daí nasceu a perseguição, brigas entre o povo de Gerar e os empregados, serviçais, trabalhadores, né, nas terras de Gerar, que eram do domínio de Isaac. E ali Isaac se viu nesse confronto. Ele, experiente em terra, não é? Com experiência também de seu pai, ele estabeleceu fazer escavações procurando água, primeiro nas terras de cima, nas colinas. E aonde quer que eles fossem abrir os poços, seja nas terras de cima, ou seja no vale, Deus iria estar com eles, ok? E esse era o grande segredo que Isaac carregava. Segredo esse que os filisteus não conheciam, não criam, não tinham relacionamento com Deus, eram ímpios. Então eles confiavam na inteligência deles, eles confiavam na experiência deles no manuseio da terra. Só que a fome havia chegado. Não havia produção, não havia clima para isso, não é? E como é que você vai explicar que assim que Isaac chega em Gerar e começa a abrir poços nas colinas, os poços começam a brotar água? Ele espalha as sementes. No primeiro ano, a produção estava de 100 por 1. Esse nível de produção na fazenda, né, é um nível muito alto, não é? Ou seja, havia uma produção de uma semente plantada, havia brotos que se espalhavam até a quantidade de 100. Tu imagina eles espalhando sementes e as sementes multiplicando ao cêntuplo. Ao cêntuplo. Era um negócio estrondoso, o que gerou inveja dos filisteus. E brigavam. E o pior é que esses filisteus, eles eram verdadeiros inimigos, sempre foram, até hoje. São inimigos de Israel, têm ódio de Israel, têm inveja de Israel. E o ódio, a inveja, eles são animosos, briguentos, né? Eles se levantaram contra Isaac, contra os funcionários, e expulsaram eles dali. E entulharam os poços que havia sido abertos por Abraão. Eles entulhavam. O que Deus quer te ensinar? Quer te ensinar que você tem que ter discernimento do Deus da improbabilidade na tua vida, para você não se impressionar com a perseguição dos invejosos. Porque os invejosos não atacam quando você não é próspero. Eles não se incomodam de você entrar na terra deles e buscar trabalho. Agora, se você prospera, eles entram em ira, eles entram em um estado de inveja, cobiça, e todo o propósito deles é destruir a produção das tuas sementes. É o que aconteceu ali. Eles foram expulsos das colinas. O que é que sobrou? Sobrou abrir poços nos vales. Ele chega nos vales com os empregados dele começa a mandar abrir a poços, e de novo, cêntuplo por 1. Por cada semente, 100 itens de produção. Uma coisa estrondosa, numa época de fome, numa época de clima totalmente prejudicial para a lavoura, para a agricultura. Então, ele tinha um segredo. E qual era o segredo? Talvez vocês se dividam em 2 grupos. Um grupo que vai dizer: o segredo era cavar poços. O outro grupo que vai dizer: não, o segredo não era cavar poços. O segredo era a comunhão
deles com Deus. A comunhão com Deus. No Deus que prometeu a Abraão estava com Isaac. O Deus que prometeu a Isaac não deixou Isaac sair da colina, descer para o vale e fracassar na produção. Ele se revela de novo como Deus da improbabilidade. Por isso que você vê, versículo 17. Então Isaac foi-se dali, né, e fez o seu assento no vale de Gerar. Ou seja, antes a história estava sendo conduzida por escavações, né, e águas encontradas naquelas escavações nas colinas, nos lugares altos. Agora eles se dirigem para os lugares baixos, para os vales. Você já parou para sentir essa expressão na tua vida? Eu estou vivendo num vale. Alguns de vocês podem estar vivendo num vale. Outros de vocês podem estar vivendo na colina. Colina é lugar de sol fresco, vento fresco também. Colina é lugar de frescor, de alívio. O vale não. O vale é lugar de sequidão muitas vezes. Dizer para Deus ou dizer para outra pessoa, eu estou no vale, não é bom sinal. É sinal de que você está em provação, ok? Observe, é nessa hora que você tem que alimentar de revelações da palavra a tua mente sobre o Deus que é teu Pai, que tu serve a Ele. Ele é o Deus dos improváveis. Ele é o Deus da improbabilidade. Para Deus não importa se você está na colina, num lugar alto ou está no vale. Aonde você estiver, tudo o que você tem que fazer é cavar. Deus só não se agrada com o preguiçoso, que não cava. Isso vale aqui para os obreiros da igreja e para a minha vida também. Se estamos carentes em alguma bênção da parte de Deus na igreja, se você dirige aqui algum culto, ou dirige algum departamento, juventude, ou obra social, e há carência te acompanhando, não há fartura, não é? Veja, o problema não é que você não esteja com o Deus das improbabilidades. Você tem o Deus da probabilidade, das improbabilidades. Você até muitas vezes crê no Deus da improbabilidade. Mas, às vezes, o que há é preguiça de cavar o poço. A comodidade. Veja uma coisa. Cavar poço significa muita coisa na obra de Deus que podemos fazer. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é outra ovelha. Você nunca vai encontrar um pastor de ovelhas no campo engravidado de uma ovelha. Veja, quem engravida de ovelha é a ovelha. Quem produz ovelha é a ovelha. Então, olha no teu chamado, se Deus está só esperando você começar a cavar poços. Porque às vezes você está até fazendo alguma coisa para Deus, mas preguiçosamente, sem excelência, sem se preocupar em cavar. Veja, quando você não está preocupado em cavar, quando vai tudo bem, quando você está vivendo uma vida, uma comunhão com Deus em céu de brigadeiro. Agora, se a fome bater, ou seja, se houver uma necessidade na tua vida, como é que Deus vai operar um milagre naquela necessidade se você não cava? Se você não espalha a semente? Se você, depois de espalhar a semente, você não cava para encontrar água e não joga água na semente? E eu estou dizendo isso para mim também.
eu estou à frente da obra. Deus precisa que eu cave muito e muito profundo. Quanto mais profundo eu cavo, quanto mais profundo você cavar, entenda, mais águas vivas virão para o teu poço. A tua fonte, muitas vezes, ela começa com uma água barrenta, uma água ainda contaminada pela terra, né? No meio da crosta terrestre. Agora, você tendo paciência, arregaçando as mangas, tendo disposição de suar a camisa, né? Você tendo disposição de trabalhar para Deus, você vai aprofundando a escavação, de repente explode uma fonte de água viva. De repente você não vai ter acesso simplesmente à água de um poço, você vai ter acesso a um manancial de um rio subterrâneo. É o que aconteceu com Isaac. Quando você vê aqui embaixo, e partiu dali, cavou outro poço, chamou o seu nome, versículo 22, chamou o seu nome de Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Por que que o Senhor alargou? Observa, ele já havia cavado outros poços, mas nenhum dos outros poços eram poços de alargamento, eram poços de crescimento na vida dele, eram poços de gerar, vamos dizer assim, prosperidade na vida deles. Eram poços que produziam 100 por 1. Era uma bênção, já era um milagre, 100 por 1, numa época de fome, numa terra de fome. Já era um milagre. Mas veja que o milagre de Deus, ele é imparável. Imparável. Né? No poço de Jacó. O poço vai ganhar o nome de Jacó, mas quem abriu foi Isaac. Entende? No poço de Jacó tem água para tirar. Quanto mais a gente tira, mais tem água para tirar. Cantamos isso na igreja desde criança. Eu não, que eu aceitei Jesus já há quase 40 anos. Entenda em nome de Jesus. Mas as criancinhas cantam isso. E o que é que elas estão cantando? De repente alguma coisa que a mãe delas e o pai não arregaçam as mangas para fazer. Tem preguiça para abrir poços. Não emprega energia, não sua a camisa, não desce, não escorre suor na testa para abrir poços. E quando abre o poço ainda é de água turva, aí a pessoa desanima. Na primeira experiência, veja, os outros poços foram problemáticos. O poço que eles deram o nome de Ezeque, versículo 20, era um poço de quê? Contenda. Por que contenda? Porque os teus inimigos, eles estão satisfeitos de você até habitar entre eles. Eles não se incomodam muitas vezes. Agora, que você não prospere. Porque se prosperar, vem a inveja. Depois da inveja, vem a contenda. Vem a discussão. O que é a contenda? A discussão. Acaba a paz. Aí aquele poço, veja, a água era turva. E os inimigos se levantaram para questionar uma água turva. Mas Deus tinha um plano maior com Isaac. Deus precisava que Isaac continuasse suando a camisa, os seus empregados também, para buscarem um poço mais profundo, um manancial imparável de águas vivas. Não uma água de um poço, água parada, mas um rio vivo por baixo da terra. Isso vai acontecer, Reobote, né? Quando eles chamam, esse foi o poço do alargamento, né? Esse foi o poço em que Deus se manifestou como o Deus da improbabilidade, né? Porque pocinhos com pouca água, talvez até os da cidade de Gerar, os filisteus abrissem. Agora,
Esse aqui não. Esse aqui, só aquele que tivesse em comunhão com o Deus Criador do universo. O Deus Criador do universo sabia onde estava passando o veio do povo do poço do alargamento. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Então, o segredo não está em cavar. Se você tiver a ideia de que o segredo está em começar a cavar, não. O segredo maior está mais profundo. Está na tua comunhão com Deus. Está em você conhecer o Deus da improbabilidade. Porque de nada adianta você cavar com os perseguidores em cima de você, com os invejosos te olhando e torcendo para que o poço não dê água boa, né? Que dê para saciar a sede. Havia uma torcida de inimizade, havia briga, havia contenda, poço após poço. E olha que ele já havia largado o poço da colina. Eles atenderam aqueles camaradas inimigos que se levantaram e vieram para o vale. Mas a inimizade continuou no vale. A perseguição, o ódio religioso continuou no vale. Na verdade, os filisteus não eram só inimigos daquele povo, da descendência de Abraão, né? Eles eram inimigos também, mas eles eram mais inimigos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. Eles sabiam que de uma forma sobrenatural aquilo estava acontecendo. Eles lembram que Deus usou Abraão com aqueles poços. Eles, com raiva de Deus e de Abraão, entulharam os poços de Abraão. Entulharam os poços de Abraão. E agora querem entulhar os poços. Estão brigando enciumados. Estão brigando invejosos. Estão brigando com Isaac, com os empregados de Isaac, para entulhar os poços de Isaac. Até que explodiu o poço do alargamento. Aleluia. Aleluia. Aí Deus se manifesta como o Deus da improbabilidade, né? E você vê que eles saíram dali, né? Eles saíram dali e foram para Berseba. E lá em Berseba também abriram poços. Aleluia. E você percebe no versículo 25: e edificou Isaac ali um altar. Ou seja, um altar foi edificado pelo reconhecimento de Isaac sobre o Deus do impossível, sobre a glória desse Deus da improbabilidade, né? E invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali também um poço. É importante cavar poço? É muito importante, mas não é o segredo. Não adianta nada, nenhum esforço humano empreendido para cavar um poço. E cavar um poço, você pode aplicar isso, prosperar o culto que você dirige na igreja, prosperar a tua casa, prosperar a tua família, prosperar teus negócios, teus dinheiro, tudo que vier às tuas mãos, ser prosperado, alcançar prosperidade. Entende? É necessário você cavar o poço, mas o mais importante e o grande segredo que você não pode esquecer é o estado de comunhão que você tem com Deus. Isso tudo só não acontecia com os filisteus. Eles não tinham essa bênção, porque eles desprezavam o Deus de Isaac. Se eles fossem mais inteligentes, minimamente espirituais, tornar-se-iam amigos de Isaac, aprenderiam com Isaac, aprenderiam como alcançar a comunhão
aleluia, com o Deus de Isaac, e eles receberiam a rebarba da bênção da vitória dos poços abertos em grande prosperidade. Estão entendendo? Amém? Muito bem, prosseguindo. A palavra de Deus nos mostra que de Isaac nasceram Esaú e nasceu Jacó, correto? Falamos na aula passada. Esaú foi o primogênito, Jacó era o menor. Mas por quê? Por que que Deus diz, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus diz: eu amei Jacó e desprezei Esaú. Bom, falamos parte da resposta na aula passada. O que que nós dissemos na aula passada? Que Deus, Ele não se agrada daquele que tem o chamado, daquele que tem uma bênção de Deus, que Deus dá a ele uma bênção. Deus não se agrada ele não dar valor à bênção. E quem foi esse? Foi Esaú. Ele era o primogênito. Ele tinha a bênção da primogenitura. Mas quando ele vende a primogenitura para Jacó, ele se suicida espiritualmente na comunhão com Deus. Deus nunca vai sustentar o meu chamado e o teu chamado se Ele perceber que você está disposto a vender a primogenitura, a bênção do chamado. A primogenitura era a bênção do chamado. Deus não te prospera na jornada do teu chamado. Você não avança, não vai a lugar nenhum. Eu também não vou a lugar nenhum se eu vender a bênção da primogenitura. Ou seja, em outras palavras mais terráqueas, se nós valorizarmos os prazeres momentâneos, humanamente falando, mais do que o céu, mais do que a bênção da eternidade, mais do que a comunhão com Deus para estar com Ele como família na eternidade. O que é que houve? Entenda em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos, isso aí para falar é fácil, na hora de fazer é complicado. Por quê? Porque o nosso coração, ele é dominado muitas vezes, em muitas ocasiões, por situações de prazeres transitórios nessa vida. Quando nós, diante de Deus, trocamos essa transitoriedade, dando mais valor ao prazer carnal, ou transitório, ou momentâneo, damos mais valor do que a própria comunhão com Deus, pronto, nada mais prospera na nossa vida. Nada mais. Deus pode te detestar, como Ele detestou Esaú. E Esaú era filho da promessa. E ele foi o primogênito. Só que de repente, por um suicídio espiritual de Esaú, me dá aí o teu prato de lentilha, eu estou com fome, fica com a bênção da primogenitura. Tipo assim, fica com o meu chamado, vai ser pastor no meu lugar, dou valor para isso não, vai ser obreiro no meu lugar. Eu gosto mesmo de sentar no banco da igreja e comer. Eu não gosto de me doar. Eu me dou para aquilo que me dá grana. Minha prioridade é grana. Minha prioridade é o sucesso.
é a posição, minha prioridade é a minha satisfação das necessidades minha e da minha família. E o chamado? Não, o chamado eu estou trocando por um prato de lentilha. Ou seja, eu troco por um prazer momentâneo da terra. Muitos pastores se suicidam nessa hora. Muitos obreiros e obreiras, muitos aí botam quase que inumerável, se suicidam, porque o tentador, ele é hábil, ele é estrategista. Como é que é o negócio? Estrategista, meu Deus do céu, minha língua fica difícil até de falar. Então, ele usa de estratégia, não é verdade? Ele é enganador, falsário. O diabo, ele tem o poder do encantamento. Eu falei aqui no início da aula domingo porque eu cheguei aqui e estava dando a aula sobre aquela passagem do pecado de Adão. E de repente, ali parado, eu falei, meu Deus, é verdade, né? Uma coisa que eu já havia esquecido, que não foi Deus quem advertiu Adão do seu pecado. Não foi Eva também. Nem foi Satanás. Como é que Adão alcançou o discernimento de que ele pecou contra Deus? Quando ele acabou de pecar. Ou seja, o encantamento do diabo. O diabo obscurece a nossa visão espiritual. Ele obscurece nosso raciocínio, nosso discernimento. Por um tempo que ele precisa. Ele joga o encantamento, ele joga aquela unção diabólica. A pessoa começa a fazer as coisas sem discernimento da gravidade. Lembram Davi? Ele adulterou, mas não foi só o adultério. Ele mandou matar o marido da mulher que ele estava adulterando. E caiu a ficha na cabeça dele? Não. Ele teve discernimento? Não. Ele teve entendimento? Não. Deus revelou para ele? Não. Quando é que ele descobriu? Quando o profeta Natã chegou para ele e contou para ele uma história. Rei, tem uma história para contar para o senhor, rei. Um certo fazendeiro, ele tinha muitas ovelhas. E ele recebeu uma visitação na casa dele e quis fazer um jantar. E ao invés dele matar uma das ovelhas dele, ele foi no vizinho que só tinha aquela ovelha. E mandou matar aquela ovelha. Ah, me diz quem é que ele é digno de morte. És tu, rei. Aí ele despertou. Ele caiu em si. Olha o poder do engano de Satanás. Por isso Deus vem e diz, cuidado. Muito cuidado nessa hora. Cuidado com a tentação. Eva cedeu à tentação quando ela se aproximou da árvore. Não como muitos dizem que Deus falou para Adão para não tocar. Deus nunca disse para Adão não tocar. Deus disse para não comer. Ok? Mas o grande perigo não era só comer. O grande perigo era se aproximar da árvore. Porque ao se aproximar da árvore, você vai ver a beleza da árvore. Você vai experimentar a possibilidade de o diabo jogar o encantamento da cobiça nos teus olhos, no teu paladar. O diabo vai trabalhar com a tua natureza humana. Mais seguro seria para eles não terem se aproximado da árvore. Mais seguro é para nós vivermos longe daquilo
que nós sabemos e Deus sabe e o diabo também, que é a nossa fraqueza. Se tu sabe que alguma coisa é a tua fraqueza, se afasta daquilo, não chega perto. Não tenta advogar a causa de Deus naquele ambiente, porque o ambiente é contrário a você, é contrário a Deus. A unção que rola no ambiente é oposta a Deus e a você. Deus não precisa que você advogue a causa dele para Satanás. Deus nunca te mandou pregar para o diabo. Deus nunca te mandou pregar para demônio algum. E é discernimento espiritual Deus te incentivar cada vez mais a você se colocar em posição de defesa. Como é que eu ponho em posição de defesa? Quando eu recuo uma perna e travo o corpo. Porque se eu estiver assim, eu estou desarmado. Qualquer peteleco me joga no chão. Você também, você está com perna atrás, um pé atrás, você está armado, está preparado. A posição de defesa diante da tua fraqueza é: fica longe dela. A tua fraqueza simboliza a árvore do conhecimento do bem e do mal. A minha fraqueza, a mesma coisa. Se o diabo tiver que te pegar, não vai te pegar através da fraqueza do teu irmão. Teu irmão tem fraqueza? Claro que tem. E do outro? Tem? Tem. E qual é o irmão que não tem? Não tem esse irmão, não existe esse irmão. Dá para entender? 3 crentes estavam conversando. Fizeram um pacto. Vamos fazer um pacto aqui de nós dizermos a verdade por 1 minuto entre nós. Todos concordaram. Então começa você. Começa você. Fale do teu pecado, da tua fraqueza. Ah, minha fraqueza é a mulher. Não posso ver mulher que eu me perco. Começo a delirar, a sonhar, etc, etc. Aí todo mundo, perigoso esse cara, hein? Vigia com ele. E você, ô falastrão, tá reclamando aí, brincando? Eu tô ainda falando não com vocês, estou falando como um personagem da história. Aí vem o outro e diz: a minha é dinheiro. Não faz negócio comigo, não mexe comigo com grana, que você vai se arrepender. Eu não posso ver grana, não consigo pagar em dia, não tenho vontade de pagar, amo a ideia de dar um calote. Aí os outros 2 falaram: nossa, se afasta desse aí, que esse bicho é perigoso. E você? Falaram para o terceiro: o meu é poder, rapaz. Eu não posso ter poder. Se eu tenho poder, eu piso em quem está embaixo. Meu Deus do céu. Há poder no sangue de Jesus. Aí sobrou o quarto. E você? Eu sou fofoqueiro. Estou com a língua coçando para contar tudo para todo mundo sobre vocês. Em outras palavras, não há aquele que não peque. Ok? Não existe. Nós não somos pecadores, mas a Bíblia cria, né, a possibilidade de nós pecarmos. O próprio apóstolo João, ele declarou: não pequeis. Porém, se vocês pecarem, lembre-se, vocês têm lá no céu um advogado, o justo Jesus Cristo, não é? Exatamente. Busca Jesus, né? Pede perdão pelo pecado, deixa o pecado e vai alcançar o perdão. Então, fundamentalmente, nós precisamos entender que precisamos ter uma comunhão com Deus e guardar o nosso chamado. Né? Quando você peca contra Deus, contra um irmão, contra a igreja, contra a palavra de Deus, quando você peca, quando eu peco, nós precisamos nos arrepender. Precisamos de reconciliação com Deus, né?
A gente peca até mesmo quando não ora. Até quando não ora, nós pecamos. O próprio Samuel disse isso. Ele disse: pecaria eu contra Deus, deixando de orar por vós? Então, Deus quer, é vontade dele, que nós venhamos a orar uns pelos outros. Estarmos em contínua oração, uns pelos outros. E crescer no devocional, né? Devocional significa o quê? Jejum, oração, não é? Comunhão com Deus nos cultos da igreja. Esse devocional, leia a palavra, esse devocional tem que ser levado a sério por cada um de nós. Aleluia. Então precisamos não negociar com Satanás quando formos tentados. Tá? Diante da tentação, você se lembra: eu não posso trocar a primogenitura por um prato de lentilha. O prazer sexual momentâneo é um prato de lentilha. O dinheiro roubado vai dar para comprar alguma coisa que você deseja, mas é um prato de lentilha. Você vai estar abrindo mão da bênção mais extraordinária da tua vida, que é o teu chamado. Aleluia. É a primogenitura. Amém? Prosseguindo. O fato é que entre Esaú e Isaque, como todo pai e toda mãe, o pai tinha uma preferência e a mãe tinha outra preferência. Aleluia. Deus, ele não está muito preocupado com as nossas preferências. Geralmente as nossas preferências, gravem isso, anotem até na capa da Bíblia, nunca serão a escolha de Deus. A preferência de Isaque era Esaú. Mesmo com Esaú vendendo a primogenitura por um pratinho de lentilha, ele não tinha muita afinidade com Jacó, porque Jacó era doméstico. Esaú não, sujeito macho, homem, sabe aquele macho alfa, homem caçador, não é assim? Então, isso inebriou a consciência de Isaque. Mas Deus, grava isso, Deus não se deixa levar pelas nossas preferências. Geralmente, as nossas preferências não são a escolha de Deus. Uma das maiores bênçãos que você pode ter na vida é você descobrir qual é a escolha de Deus e preferir a escolha dele. Ok? Preferir a escolha dele. Na verdade, nem o pai nem a mãe preferiram a escolha de Deus. Preferiram sim, porque a Bíblia diz que a Rebeca, ela era apaixonada por Jacó. Ela gostava muito de Jacó, era o filho preferido dela. Veja, Deus continua o mesmo. Ele não se guia pelas preferências. As razões pelas quais ela preferia Jacó não são as razões pelas quais Deus vai escolher Jacó. Compreenderam ou não? Entenderam? Mais precisamente, ela prefere Jacó porque Jacó era doméstico, vivia agarradinho na barra da saia da mãe, era um filhinho querido dela. Nada disso impulsiona a escolha de Deus. A escolha de Deus vai se dever àquele que é espiritual. Se você tem uma preferência por um filho, e é o filho do teu amor, porque a preferência decorre de uma simpatia que você tem por ele, um carinho que você tem, uma coisa muito humana,
isso não obriga a Deus a escolhê-lo. Ok? Grava isso em nome de Jesus, anota. As nossas preferências, geralmente, elas não são escolha de Deus. Veja, a preferência que a mãe teve, a preferência que o pai teve, os motivos dos dois não conduziram Deus à sua escolha. O que conduziu Deus à sua escolha? Por que Deus, no livro de Malaquias, ele chega para Israel e diz no livro de Malaquias: eu amei Jacó e detestei, na tradução NA tá, detestei a Esaú. Por quê? Porque Jacó era o espiritual. Ele tinha anseio pela primogenitura. Só que ele era um desorientado espiritualmente. E na desorientação espiritual dele, ele conseguiu roubar a primogenitura do seu irmão, fraudando a verdade com Isaac. Isaac já era de idade, de grande idade, cego, e na cegueira, a mãe que estava associada a Jacó falou: meu filho, se veste com uma pele que eu arrumei, porque essa pele, você é liso, teu irmão é peludo, teu pai vai passar a mão e vai ver que você é liso, que você não é Esaú, que é Jacó. Então bota esse casaco aqui de pele. Esaú na igreja, ele está com vestes de Esaú. Ou melhor, Jacó na igreja. Não aquele Jacó que vai ser reformado em Peniel, que foi reformado em Betel, e depois vai concluir a reforma em Peniel, quando ele luta com o anjo. Ok? A partir dali, ele não é mais Jacó. A partir dali, ele é Israel. Aquele que vence com Deus, ele vence com o Senhor. Nome lindo, né? Se você engravidar, tá aí uma sugestão linda de um nome: Israel. Esse era um dos nomes, né, Vera? Que nós queríamos colocar nos filhos: Israel. Por quê? O homem que vence com Deus. Mas antes, ele era um embusteiro, mentiroso, fraudulento. Mentia para o próprio pai. Se ele mente para o próprio pai, não é difícil mentir para Deus, é? Não. Se ele mente para aquele que é o pai, visível, carnal, para o Deus que ele nunca viu, ele vai mentir, mas de muito, de quantidade. Concorda comigo? Ele não tinha dificuldade de fraudar a verdade. Ele não tinha dificuldade. Por isso Deus vai ter que se revelar a ele como Deus de Betel. Por que Betel? Porque em Betel é o lugar para o qual ele fugiu de Esaú, com medo de Esaú. E esse Jacó que fugiu de Esaú, o Jacó não reformado, de Jacó para Israel, aquele Jacó que lutou com o anjo e o anjo perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Esse Jacó não reformado, muitas vezes ele está sentado no banco da igreja. Se precisar mentir, mente. Se precisar fraudar para ter uma vantagem, frauda. Esse é o Jacó não reformado. Ele é perigoso. Por quê? Porque ele é religioso. Ele quer a primogenitura. Só que ele quer alcançar a primogenitura
Ele quer um chamado dele, mas ele quer alcançar por meios fraudulentos. Muita gente dá início ao chamado por meio fraudulento. E já começa no chamado amaldiçoado. Por quê? Porque não passa de um Jacó ainda. Precisa ter um encontro com um anjo lá em Peniel. Qual é o segredo de Jacó quando encontra o anjo e briga com o anjo e luta com o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, né? Qual é o segredo ali? Vocês acham que o segredo é ele lutar com o anjo? O maior segredo não é esse. Muitos pregadores erram quando pregam assim. Você vai encontrar muitos pregadores pregando que o segredo para a vitória dele em tornar-se Israel foi lutar com o anjo. Foi não. Foi não. O segredo foi a resposta que ele deu para o anjo à pergunta: quem é você? Como você se chama? Qual é o teu nome? Você está entendendo? Muitas vezes dentro de uma igreja há alguns Jacós não reformados, perigosos dentro da igreja, porque desejam a primogenitura, se encostam no pastor muitas vezes porque querem cargos, querem posição. Você já viu pessoas que gostam de andar com vaso? Ih, agora vai pegar, hein? Peço a Deus que não fira ninguém. Peço a Deus que a palavra é de Deus, amém? Não é minha. Peço a Deus que não fira ninguém. Mas toda pessoa que anda com vaso tem mania de andar com vaso. Ela tem um problema de entendimento bíblico. O azeite daquele vaso, ele não transmite para você. Não transmite. Se transmitisse o azeite de um vaso para o outro, não existiam cinco noivas sem azeite. Não é? Não existiam. Você tem que produzir o teu azeite. O problema das 5 noivas loucas tornaram-se loucas porque achavam que andar de braço dado com vaso, com alguém que tem azeite, o azeite do outro vai acender a lamparina dela. Vai não. Vê se tu pega aí. O azeite do vaso que tu anda não acende tua lamparina. Não tenta. Não tenta porque cai em desgraça. Ele não acende tua lamparina. A tua lamparina você tem que comprar o teu azeite. A tua lamparina você tem que produzir o teu azeite na tua comunhão com Deus. E não botar o vaso para subir monte, descer monte, subir e descer monte, pagar preço em teu lugar para você ter azeite. Tem gente que dá grana pro vaso orar, jejuar, para ela ter azeite ou ele ter azeite. É louco. Por isso Deus chama de louca as 5 loucas. Ninguém vira inimigo meu, pelo amor de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Vai resolver com Deus, ok? Não financia vaso para acender tua lamparina. Deus não delega poder do azeite do vaso para ele acender tua lamparina. Não vai acender. Vai andar de lamparina apagada até Jesus voltar, para a própria desgraça espiritual. Gente, vocês estão pegando a profundidade dessa revelação. Isso é muito sério.
Respeita o vaso, honra o vaso. E deixa o vaso sentir saudade de você. Tu não viu eu falando pro Alex aqui? Estava anos sem vir aqui, sentir saudade dele. É vaso do Senhor. Já imaginou eu colado com o Alex para receber daquela unção, receber daquele azeite? Vai tomar vergonha, pastor João. Vai dobrar o joelho, vai jejuar, vai buscar a Deus para acender lamparina, para ter azeite. Vai pegar azeite emprestado? Não, o vaso tem que dizer, tem que ser vaso honesto e dizer: vai comprar teu azeite, paga o preço pelo teu azeite. Não vai roubar meu azeite, não. Meu azeite foi dado por Deus para acender minha lamparina. A minha lâmpada não é a tua lâmpada. Ih, pegou geral. Pegou. Deus está dando discernimento espiritual para vocês. Amém? O teu azeite é você quem produz com Deus. Não pega emprestado. Ninguém pode emprestar seu próprio azeite. Não pega azeite emprestado. Produza teu próprio azeite. Aleluia. Não tenha preferências na obra de Deus. Não tenha preferidos dentro da igreja, nem tenha preferências. Trate todos de forma igual, gentil, educada, com carinho, com amor sincero, sem peso falso na balança. Bota uns numa balança e outros em outra. Para com isso em nome de Jesus. Ama todos igualmente, sem preferência. Por quê? Porque tu recebeu a revelação de Deus nessa noite, que a escolha de Deus nem sempre segue as nossas preferências. Não estão ligadas às nossas preferências. E ali, Jacó chegou em Betel. E Deus vai falar com ele quando? Deus falou com ele ali em sonho. Todos vocês, na primeira aula que eu dei, já falei do sonho, da escada, não é? Aí ele vai para a casa de Labão. Lá na casa de Labão, Deus percebe que Labão fraudou com ele, mentiu para ele. Era um outro Jacó, mais profissional, mais mentiroso ainda, né? Surrupiou do próprio Jacó, e ali Jacó se viu em Labão. Deus botou alguém igual a ele, do ponto de vista ruim da palavra, igual do ponto de vista ruim, para que ele visse o espelho de como ele era. Fraudador, mentiroso, falsário, homem de duas palavras. Mas Deus, aos poucos, foi percebendo que Jacó estava tendo discernimento de como ele era. O grande perigo é esse, é termos Jacó dentro da igreja. Aleluia. Na verdade, tem o Esaú na igreja, olha, tem um Jacó na igreja, mas com farda de Esaú, com aparência de Esaú. Então Deus não queria mais ver Jacó vivendo com a aparência de Esaú, mentindo, ocupando o lugar do irmão, mentindo que era o irmão. Deus odiou aquela cena. Então Deus trabalhou humilhando Jacó nas mãos de um outro picareta que era Labão, tio dele. E ali ele foi humilhado, escorraçado. Mas Deus estava com ele, porque ele estava aprendendo. Ele estava aprendendo. Ele estava tomando lições e aprendendo verdadeiramente. Ele aprende tanto que Deus operou milagres, aleluia, tremendos, nas ovelhas de Labão, ou melhor, nas ovelhas de Jacó, e não operou nas ovelhas de Labão. Houve uma proliferação de animais. Ele ficou riquíssimo de repente. Ele, quando sai
com Raquel e Lia, quando ele sai com os seus servos dele, ele sai com animais de um valor vultoso. Tinha muita grana, muito dinheiro. Deus prosperou na medida em que ele ia se vendo no tio, na figura do tio. Ele ia percebendo como era a vida dele, como ele pensava, como ele era falsário, mentiroso. Deus, vendo que ele estava gerando arrependimento, Deus foi prosperando. Quando chegou no clímax da prosperidade, Deus falou: sai daí, vai para Betel. Eu sou o Deus de Betel. Eu quero ter um encontro contigo. Aleluia. É quando ali em Peniel ele tem um encontro com o anjo no meio do caminho. Ele é surpreendido pelo anjo. Por que Deus diz para ele: qual é o teu nome? Bom, nós explicamos isso com a Bíblia, mas com a Bíblia, de forma literal, a explicação ainda ela é superficial. Qual é a explicação? É porque ele mentiu para seu pai. O anjo queria testá-lo, Jesus queria testá-lo para ver se ele iria falar a verdade ou não. Essa explicação, ela é bíblica, mas superficial. Vamos agora entrar na mente de Deus. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele penetra as profundezas do próprio Deus. Vamos exercitar nossa mente e tentar penetrar, por discernimento do Espírito, qual a explicação de profundidade. A explicação de profundidade é a seguinte: o anjo perguntou: qual é o teu nome? Como você se chama? Porque o nome é a primeira coisa que aparece na tua identidade. O nome é a tua identidade. Quando ele mente para o pai dele, Isaque, dizendo: eu sou Esaú, essa mentira não foi uma coisa simples. Ela foi um atestado de ser traiçoeiro. Ele usou a identidade do irmão. Ele usou a identidade de outro. Veja que ali com Isaque ele estava vestido de quem? De Esaú. Isaque passou a mão. Veste de Esaú, mas era Jacó. Nome, o pai perguntou: como você se chama? Esaú. Então as vestes dele eram de Esaú. A identidade era de Esaú. Deus precisava ter um confronto com ele para perguntar de novo, para que ele voltasse atrás na identidade fraudulenta, assumisse a sua condição de Jacó, confessasse o seu problema como sendo Jacó e, assumindo a identidade, se despisse da roupa de Esaú. É como se para Deus ele estivesse com aquela roupa até hoje, até aquela hora. Está entendendo? É como se ele nunca tivesse tirado aquela roupa. Então Deus pergunta para ele: qual o teu nome? Porque Deus quer despí-lo daquela fantasia de Esaú, daquela roupa fraudulenta, mentirosa, da aparência do seu irmão, da identidade do seu irmão. Gente, isso tem um significado para nós absurdo. E eu peço que vocês não tenham raiva de mim de novo com o que eu vou falar. Pode ser que haja no nosso meio muito Jacó, pouco Jacó, ou alguns que são verdadeiros Jacós, que precisam ter um encontro em Peniel.
falta na vida dessas pessoas um encontro de novo com Deus. E nesse encontro, Deus vai perguntar a essas pessoas: vem cá, qual é teu nome? Quem é você? Pode ser que exista no nosso meio pessoas que vivam a identidade de outra pessoa. Pode ser que haja pessoas no nosso meio que se façam passar por outra pessoa. Não são aquilo que aparentam. Eu posso não ser aquilo que eu estou aparentando. Alguém aqui pode não ser, tomara que não exista, pode não ser aquilo que aparenta. Aparenta uma pessoa íntegra, aparenta uma pessoa honesta, aparenta uma pessoa assim, assado, uma pessoa... Quando você entra na verdadeira pessoa, não é ela. Ela está com o uniforme de Esaú. Então aquele encontro era para Deus tirar o uniforme de Esaú, a roupa de Esaú, as vestes de Esaú da vida de Jacó. Aquele encontro era para Deus tirar a identidade falsa que governava o destino de Jacó. Era como uma maldição que acompanhava Jacó. Só Deus, num encontro, porque ele traiu o próprio pai, antes da morte do pai. Agora o pai espiritual vem a ele, na pessoa de Cristo, na figura de um anjo, para falar com ele e despí-lo daquela vestimenta falsa, mentirosa. Pode ser que haja entre uma pessoa que tem a veste de crente, roupa de crente, só não é crente. Use uma identidade de outro. Se passe por uma outra pessoa que não é. Se passe por uma pessoa que não é. Nunca foi. E precisa ter um encontro com Deus. E nesse encontro Deus vai perguntar para essa pessoa o que perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Revela a tua identidade. Quem é você? Será que você é uma mulher que aqui no nosso meio usa saião comprido, com muita elegância? E eu louvo a Deus pelas mulheres de saião aqui na igreja, né? Outro dia eu estava comparando duas igrejas para o meu filho. Falei: olha aqui a tua mãe e a Marilene comandando as irmãs tudo de branco. Falei: puxa, coisa linda aquela fotografia. Natan lá na América: poxa pai, que coisa linda. Agora vê essa pastora aqui nesse púlpito, a bunda dela parece tanajura. Sabe a tanajura? Quando eu era criança tinha uma formiga que era tanajura, aquele bundão lá atrás. Aí a vagabunda ainda põe assim uma roupa colante na perna. A roupa vem colando lá no calcanhar, porque ela quer desenhar bastante a bunda, porque atrás tem homens. O que é aquilo? É Jacó, fantasiado de crente. Aleluia. Fantasiado. Aliás, não está nem fantasiado, está na jura mesmo. Né? Mas entenda, a gente não pode, por exemplo, você não pode, você é uma mulher de Deus. Gente, não me julga, pelo amor de Deus, tá? Olha aqui, não tenho nada contra as mulheres, vale para os homens também, tá bom? Vale para os homens também. Então, eu só quero expor com gravidade aquilo que Jacó fez, da gravidade de que Deus tratou. Porque Deus tratou com muita gravidade. Muita gravidade. Muita. Então pode acontecer que uma de vocês, dentro da igreja, esteja com vestes santas.
E pode acontecer que amanhã você vá para a internet, use uma veste extremamente sensual, poste no Instagram, só peço uma coisa, ora para eu não ver, que eu vou brigar com você pra caramba. Eu vou te chamar aqui, vou te pegar. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Você vai ter que dizer, sou Jacó. Eu venho pra cá com veste de Esaú, mas eu sou Jacó. Tu entendeu? Tá entendendo o discernimento? Deus está dizendo da palavra. Cuidado, não adianta você. Aqui é um santo, pai de família, honrado pelas pessoas, né? Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão em casa, dá uma porrada na tua esposa, humilha ela. Se eu souber, eu vou te chamar aqui. Só vou perguntar o teu nome. Foi assim que Deus fez. Ele só perguntou o nome. Simples. Então, o segredo ali, cuidado com os pregadores. O segredo maior ali não era, a vitória dele não estava nele lutar com o anjo. A vitória dele estava na resposta que ele deu à pergunta do anjo. Deu para entender? Ali virou o chamado dele. Transformou. Você não pode estar aqui na igreja pegando o vinho da Santa Ceia, simboliza o sangue de Jesus, chega lá fora, enfia os cornos no chopp e na cerveja. Se tu faz isso, eu vou te chamar aqui e perguntar o nome, porque tu está com identidade falsa. Entendeu? Está com identidade. Deus se revelou para Jacó como o Deus das improbabilidades. Olha o poder de Deus, a beleza de Deus. O poder dele foi liberado na vida de Jacó, vendo a transformação de Jacó paulatinamente, largando as vestimentas de Esaú, largando aquele hábito de Esaú de vender a primogenitura, vendendo a palavra, não tendo palavra. Deus se alegrou, mas o último teste foi perguntar o nome dele. Por quê? Porque Deus diz em Malaquias, lá no final do livro, e outra vez mostrarei a diferença que há entre os que servem a Deus e os que não servem. Há uma diferença. Eu não posso igualar aquilo que Deus diferenciou. Eu não posso igualar. Não posso chamar de mesma coisa aquilo que Deus separou. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Cuidado com a profanidade. Seja a mesma pessoa que você é na igreja, seja na tua casa. Seja a mesma pessoa lidando com a secretária da tua casa. Trate a secretária com a mesma gentileza que tu trata a tua esposa. A esposa trate o seu funcionário com a mesma gentileza que trata o marido. Chama-se respeito. Respeito. Eu não posso aqui me mostrar espiritual e em casa vir um demônio. Há muitos lares que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Por quê? E eu não estou falando de lares de macumbeiros, bruxo, feiticeiro. Estou falando de lares de obreiros. Homens que deveriam honrar a nomenclatura homem de Deus. Tem que honrar. Isso é muito sério. Eu não posso andar com duas identidades. Eu não posso me apresentar um homem mundano no mundo para querer estar de bem com os ímpios. Aí quando chego na igreja,
Santão, santão. Que é isso? Deus vai chamar e perguntar um nome. Porque a pessoa está com duas identidades. Está cocheando entre duas identidades. Você tem que ser o que você é. Dentro da igreja, seja aonde você for. Seja, principalmente em casa. Sabe qual é a maior causa de menores abandonados na rua? Padrastos alcoólatras. Muitos foram crentes. Pais alcoólatras. Mães crentes. Certa feita eu estava dando aula na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. E eu morava ali numa rua à direita, logo depois da universidade. E quando eu passei no trajeto, eu vi um menino deitado na calçada, descoberto, mas com roupinha e mochilinha dele. E ele dormindo no canto do muro. Eu acordei ele, falei: o que está fazendo aí? O que é que houve contigo? Eu fugi de casa. O meu padrasto me espanca em casa. Eu estou com fome. Eu estou com sono. Eu levei ele para dormir no meu apartamento. Tranquei ele no apartamento, depois de dar banho nele. Eu falei: de manhã nós vamos te mandar de volta para a tua casa. Naquela época, aquela estação ferroviária da Leopoldina, acabaram com ela, né? Ela era uma coisa muito boa, mas destroem tudo que presta nesse Brasil e só fica o que não presta. E aí eu levei ele naquela estação, porque era onde tinha o trem que ia para a cidade dele lá em Minas. E eu me abracei ele e me despedi dele ali. Então eu sei o que eu estou falando. Você também sabe que isso é verdade. A maior causa de menores abandonados é o alcoolismo. Não olha para o álcool como uma coisa inofensiva. Ela é assassina. Ela é destruidora. Ela destrói lares, destrói casamentos, destrói tudo. Tudo que puder. Devasta tudo. Não brinca com o álcool. Deus me livrou do alcoolismo. Eu era promotor criminal do Tribunal de Júri aqui da capital do Rio de Janeiro. E para eu me sentir irado contra os bandidos, eu enchia a cara de uísque. Mas enchia. Eu ia acusar as pessoas, irado, fora de mim, supostamente endemoniado. E tudo que eu queria é colocar 100, 150 anos de prisão nos caras. Olha o Deus da improbabilidade, onde é que foi me apanhar lá dentro. E eu não entendi como eu não me tornei um alcoólatra. Porque no meu gabinete vivia lá várias garrafas de uísque. O promotor que compartilhava comigo também era um beberrão de uísque terrível. E ficavam ali dia após dia. Os júris entravam na madrugada. Eu não podia dormir, então toma uísque na cabeça. Deus é o Deus da improbabilidade. Aleluia. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do impossível. Ele é especialista em chamar improváveis. Entende? Ele me levou para as universidades para dar aula. Fui dar aula na UFRJ, fui dar aula em várias universidades, porque ele via a igreja dirigida lá na frente. E creia, quem foi aluno meu, se você vai encontrar um aluno, você vai dizer: ele era assim mesmo na universidade. Do jeito que ele ensina aqui na igreja, ele ensina lá. Deus viu isso. Deus, quando me viu alcoólatra, ele me viu dando aula dentro da igreja. Isso é um absurdo. É Deus da improbabilidade. É o Deus da improbabilidade. Deus me tira das universidades, me fez falir nas universidades,
perdi todo o meu salário. Eram vários salários que eu recebia em cada universidade. Cursinhos preparatórios para juiz, promotor, defensor. Eu era dono de cursos, era coordenador de outros, era dinheiro rodando nisso, que era uma loucura. Deus arrancou tudo, sobrou nada, mas nunca me faltou dinheiro. Nunca. Quem for lá no livro da igreja vai ver lá meu dízimo. Nunca faltou dinheiro. Nunca faltou. Nunca faltou. Uma certa feita estava andando com a Vera na rua, lá fora. E aí um dia ela virou para mim e falou assim: você sabe de uma coisa que você construiu em mim? Eu falei: não. Bacana essa conversa, vou descobrir algo que eu não conheço. Mas é algo em mim, Vera? É algo em você que eu vi e influenciou a minha vida. Eu falei: o que é? Teu coração, a tua generosidade. Eu lembro disso até hoje e me alegro. Me alegro. Porque num mundo onde maridos destroem a família, num mundo em que padrastos, pais esculacham os filhos, esmagam as crianças para que elas sumam no mundo, se tornem andarilhos nas estradas. Meu Deus, você entende? Fica de pé em nome de Jesus. Terminamos esse estudo. Glória a Deus. Receberam da parte de Deus? Muito bom, muito bom, muito bom. Que bom que vocês receberam, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio de chegar ao final do estudo, Senhor. Quantas lições inumeráveis, Pai, aconteceram nesse estudo. Oh, Deus, vem com teu Espírito, Pai, abrir a minha mente, abrir meu coração, abrir, Senhor, completamente, meu Pai, o teu livro da Bíblia, Senhor. Me ajuda, Senhor, me capacita para dar alimento genuíno para os teus filhos, Pai. Com todo o amor, Senhor. Sustenta cada família dessa igreja. Sustenta cada esposo, cada esposa. Sustenta cada homem, criança, mulher, jovem, Pai. Sustenta, meu Pai. Supre a necessidade deles, meu Pai. Eu ensinei para eles, Pai, como eu ensino para os meus filhos a mesma coisa, Pai. Com a mesma dedicação, com a mesma convicção, Pai. Muitas vezes sendo incompreendido, mas é natural, Senhor. Porque as oposições têm que vir de algum lado. E geralmente vêm dos teus inimigos também, Pai. Em nome de Jesus, nos dá capacitação a todos nós, Pai, para não tirar essas palavras, meu Pai, da tábua do nosso coração. Como disse o rei Davi: eu escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pai, que o teu Espírito escreva no coração dos teus filhos essa palavra de revelação sobre o Deus das improbabilidades, Pai. Te revela mais profundamente aos teus filhos a cada dia, Pai. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Se há alguém aqui vivendo com dupla identidade, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, dá oportunidade para a pessoa escolher a identidade que ela quer viver, Pai. Dá oportunidade, Senhor. Abre a mente, abre o coração. Dá oportunidade para, como tu destes para Jacó. Qual é teu nome? Meu nome é Jacó. Foi Jacó, a partir de hoje não será mais Jacó. Eu te chamarei de Israel, porque tu é um vencedor com Deus. Faz assim aqui nessa igreja, Pai. Ainda que seja comigo, o próprio pastor da igreja, não me poupa também, Pai. Faz comigo também, Senhor. Não deixa eu andar com dupla identidade, meu Pai. Não deixa, Senhor, eu aparentar quem eu não sou, Pai. Não deixa eu aparentar, falar coisas que não dizem respeito a mim, mas a outra pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Poupa-nos, Senhor, de nós mesmos. Poupa-nos, Pai, em nome de Jesus.
por isso que Jesus disse para nós aqui na terra: sem mim vocês não podem fazer nada. 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 Pai, toma em tuas mãos esses obreiros. Eles amam a tua palavra, Pai. Eles são apaixonados pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, capacita os teus filhos, como tu me capacitou na vida também, Senhor, a cavar e a água emergir. Cavar e a água emergir. Cavar e a água emergir. Um dia tu me levou do Brasil para a América. Lá eu cavei uma igreja e a água brotou, Senhor. Imediatamente, meu Pai. Dá essa unção para os teus filhos, para cada obreiro, cada obreira, Pai, que dirige culto nessa igreja, que dirige grupos de evangelismo, mocidade, meu Pai. Oh, meu Senhor, dá capacitação sobrenatural para eles cavarem e a água emergir, Pai. E a água subir, Senhor. Oh, meu Pai da glória, e com essa água fertilizará as sementes, Pai, e brotarão frutos, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Oh, meu Senhor, aquele que quer sombra tem que plantar uma árvore. Oh, meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Frutifica a comunhão dos teus filhos contigo, Pai. Frutifica o chamado do teu servo, da tua serva. Frutifica, meu Pai. Não deixa, meu Pai da glória, em nome de Jesus, nenhum poço, meu Deus da glória, sem água dentro, meu Pai. Cada poço, olha quantos homens, quantas mulheres, Senhor, que vão abrir poços, estão abrindo poços, Pai. E esses poços precisam dar água, Pai. Mas quem vai dar água não são eles. Quem vai dar água é o Senhor, meu Pai. É o Senhor, Pai. Criador, meu Pai da glória. Meu Deus, faz esses poços crescerem, Pai. Nessa igreja, há inúmeros poços aqui dentro. Ajuda a crescer, Senhor. Ajuda a proliferar, meu Pai. Tira o poço, meu Deus da glória, de Sitna, meu Pai. Tira o poço de reboque. Oh, meu Pai, transforma em reboque, porque, meu Pai, é o poço do alargamento, meu Pai. É tempo de alargamento, Pai, nos poços dessa igreja, Pai. É tempo de alargamento, meu Pai da glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aquele que quer água, cave o poço. Aquele que quer árvore, plante árvore. Aquele que quer sombra, plante árvore. Essa é a tua palavra, Senhor. Porque és tu, Senhor, quem vai gerar a sombra. És tu quem vai gerar água. Mas é necessário cavar. Mas o mais importante é o teu povo entender que o grande segredo não é só cavar. É muito pouco. O grande segredo é a comunhão contigo. Porque é a comunhão contigo que vai gerar água, meu Pai. Vai gerar, meu Pai, rio de água viva fluindo do interior do ventre dos teus filhos, Pai. Assim eu abençoo cada uma das obreiras. Assim eu abençoo cada um dos pastores, dos obreiros, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa nossas ofertas também, para louvor da tua glória, meu Pai.